Minha diretoria, bom dia. E finalmente a FIFA nos dá boas notícias, né? Tá na capa da Globo.com, dizendo hoje lá com o Marcílio dando entrevista e tal, dizendo que a FIFA realmente está testando um modelo novo que a gente já citou aqui no canal, mas que parece que a coisa está andando, né? Demora, porque a FIFA é enrolada pra cacete, né? Mexer nas regras do futebol. Tem o lado da FIFA ter os velhinhos da FIFA lá demoram muito para fazer as coisas, mas também tem o lado de que você está mexendo numa estrutura mundial muito grande. E dependendo do que tecnologicamente você vai implementar, como por exemplo uma regra desse tamanho, porque o VAR ele ajuda, mas ele não é obrigatório, né? Então você pode continuar o campeonato na Zâmbia, se a Zâmbia não tiver dinheiro para fazer o VAR, tudo bem. Não vai mudar o fato de ter jogo ou não. Se você muda a regra do impedimento para essa regra de que o corpo do cara tem que estar à frente do corpo do jogador defensor inteiro, ou seja, se houver uma linha entre nós dois e a minha perna estiver aqui, a sua estiver aqui, o seu corpo estiver na frente, mas a gente tem dentro dessa linha onde está o corpo do atacante e do zagueiro, tem um espaço convergente, não está mais impedimento. Eles estão testando isso em algumas divisões de base, etc, etc. Eu acho uma puta de uma regra genial. Não acho que resolva o problema principal do futebol, que é a falta de espaço. Eu acho que deveria se tirar o impedimento ou colocar o impedimento só dentro da área, tá? E nesse sentido, tá? Eu acho que podia pegar esse ponto aqui, colocar esse impedimento que eles estão pegando só dentro da área. E fora da área, meu irmão, o jogo tá liberado, joga aí, ganha espaço, abre o campo pra esse tamanho aqui. Quem sabe lançar, joga até os 40. Quem não sabe jogar bola que se foda. E volta-se a ter uma importância técnica no futebol muito maior. Vai acontecer? Não vai. Para de delirar, Rica. É isso, foda-se. O que dá para acontecer é essa medida. Essa medida ela é muito interessante, ela é muito inteligente. Vai demorar, mas por que essa medida demora mais do que a gente imagina? Exatamente pela discrepância que existe de tecnologia de futebol, de qualidade de questão financeira até, entre os países. Quando você bota uma regra dessa, você está dando ao bandeirinha uma situação muito filha da puta. O bandeirinha tem que calcular, né, uma coisa que ele não está acostumado e que é mais difícil. Então, para você fazer isso, você precisa do VAR, você precisa do computador, etc, para deixar essa situação, até que os bandeiras peguem isso comecem a pegar isso com mais facilidade, porque acho que no final das contas, depois de um período longo treinado, eu acho que o bandeira vai ter até menos dificuldade do que ele tem hoje, né, de saber se o cara tá um pouquinho ou não. Ele vai conseguir ver, só que aí vai ter a pontinha do pé, vai ser difícil do mesmo jeito. Você não pode institucionalizar isso como uma regra do futebol mundial, sabendo que tem um monte de país que não vai conseguir ter essa tecnologia. Então aí você vai dar uma complicada na coisa toda. Então eu acho que a FIFA está pensando em fazer isso, acho que ela vai fazer. Eu não sei quantos por cento dos gols anulados hoje passariam a valer, mas cara, eu calculo aí mais de 80% dos gols anulados, eles são anulados por causa de uma perna, um braço, né? Não porque o cara está completamente na frente do outro cara. Então a gente teria uma facilidade muito maior de ver gols e muito mais jogos resolvidos com gols e não com retrancas e etc. E acho que a FIFA dá um passo interessante. O segundo passo, que não está muito citado ali na. Se é que está citado na matéria, não me lembro, mas é uma coisa que eu também sei que a FIFA está testando, é o cronômetro parado. E o cronômetro parado é fundamental. É uma coisa que já podia ter sido colocado ontem. Essa aí não precisa. Todo jogo tem cronômetro, né? O meu despertadorzinho. Todo jogo tem cronômetro. Então podia ter sido colocado já e acho que é uma solução muito legal para você parar com a cera. Vai ter o cara que vai parar o jogo para esfriar o jogo? Vai, isso não vai mudar. Agora, você diminuir a cera, né? Ou então você pegar o cara e falar assim: ah, mas o juiz deu acréscimo, não deu acréscimo, ah, mas demorou 3 minutos, demorou 4 minutos, esse atendimento vale, não sei o quê, se torna meio insignificante. De maneira que os dois times vão querer que mesmo, vai logo, porque não vai adiantar nada. O juiz parou o relógio. Né? Você vai ter que jogar aqueles 35 minutos, por exemplo, não vai ser 45, muito difícil, 35 minutos por tempo de cronômetro parado. Eu acho que essa regra já passou muito da hora de ser colocada. Em tudo quanto é esporte é assim. E o futebol, que é o esporte que mais tem cera dos que eu conheço, ele continua sendo dependente e refém dos jogadores que estão afim de jogar bola, com os jogadores que estão afim de fazer outro tipo de coisa. Isso tem algum efeito prático numa mudança drástica no ritmo do jogo, como por exemplo teria, né, se você não tivesse mais o impedimento, ou até esse impedimento um pouco mais maleável, teria? Teria. O futebol argentino e o futebol uruguaio estavam fodidos. Basicamente isso. Porque os dois são os reis de fazer catimba, parar o jogo e arrumar merda. Então, você daria um impacto grande nesses caras de falar assim: ó, então, não adianta agora tu ficar fazendo faltinha e se jogando no chão. Não adianta você meter tua catimba. A catimba vai ser para irritar o adversário, esse tipo de coisa e tal. Mas, das mudanças urgentes, eu, sinceramente, se eu tivesse que fazer mudanças no futebol, alguém me desse a canetinha na mão, falasse assim: ô Rica,
faz aí as mudanças que você quer fazer no futebol, eu mudaria para mais de 5, 6 coisas. Eu não mudaria pouca coisa, não. Eu mudaria algumas regras de forma bem drástica, simplesmente visando que o tecnicamente seja mais importante o jogador ter qualidade do que o jogador ter força física, isso, aquilo. Qualquer mudança nesse sentido, para mim, ela é válida. Tá? Qualquer mudança. Essa mudança do cronômetro ajuda, a mudança do impedimento ajuda muito. Acho que já deveria estar em fase final, não acho que devia estar sendo testada, porque é uma coisa razoavelmente. Se você perguntar para 10 pessoas que gostam de futebol, 9 vão te dizer que, pô, maneiro, né? Deixa aí nos comentários, inclusive, se você gosta ou não. Acho difícil alguém não gostar dessa ideia, né? De tal corpo. O corpo tem que estar todo na frente do adversário para você estar impedido. Você ganha centímetros muito valiosos. E por outro lado, de alguma maneira você acaba privilegiando também um pouco mais o jogador que dá aquele passe mais bem colocado, mais enfiado e tal, do que outros. Não é uma mudança radical no futebol, mas é uma mudança inteligente. A do cronômetro eu acho que passou muito da hora. E se você me perguntasse se eu faria outras, faria várias outras mudanças no futebol. Várias outras mudanças no futebol. Qualquer mudança que fosse para a parte técnica, com certeza absoluta eu faria. Teve um torneio agora que testou isso, testou o lateral com o pé eu tenho um pouco de medo, porque vai virar um festival de cruzamento. Qualquer lateral perto, né, do meio de campo para frente vai virar um cruzamento. Então, a não ser que você faça o lateral com o pé, mas ele tenha que ser tocado sem poder entrar na área, por exemplo. Você pode bater o lateral com o pé, mas não pode bater dentro da área. É uma possibilidade, né? Para ficar mais rápido, sei lá. Tudo bem, eu também não. Se você para pensar friamente, não faz muito sentido você não pode pegar a mão na bola e de repente na hora do lateral você vai lá e joga a bola com as mãos, né? Seria mais fácil você bater com os pés. Mas eu não acho que é uma regra, por exemplo, que vai mudar a dinâmica do jogo. Então eu acho que a FIFA precisa cada vez mais encontrar soluções, formas de testar coisas que levem o futebol a ficar mais técnico, com mais espaço, com mais possibilidade de se jogar e com menos preso, né? Menos amarrado, menos com porrada, com esse tipo eu não sei se é um antijogo, eu não sei nem se dizer se é um antijogo, porque faz parte da regra você fazer falta, você atrasar, né? A regra prevê a falta, então eu não sei nem te dizer se isso seria um antijogo exatamente. Agora, tem time que não joga o jogo inteiro, né? Tem time que fica o jogo inteiro fazendo cera pro tempo passar e tal. E aí o cronômetro parado vira uma coisa absolutamente fundamental. Mas, cara, gostei muito, adorei acordar com essa notícia de que o futebol pode ser que tenha essa mudança e que vá nessa direção, porque realmente já passou da hora do futebol rever algumas regras dele mais drasticamente, porque talvez seja o esporte que menos mude, menos atualize as suas regras em todos os esportes de elite do planeta. Embora, repito, a soma de todos os esportes do planeta não é do tamanho do futebol.